Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade, vamos estudar segunda carta a Timóteo, capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 14. Esse pequeno trecho está inserido num trecho maior que se iniciou no versículo 6 e pode ser dividido em três partes, contendo duas exortações, sempre visando o encorajamento, a fidelidade, ou seja, a fé e a perseverança, encorajando o discípulo, o pregador, o pastor, como carta pastoral, o líder, a permanecer fiel ao conjunto de ensinamentos cristãos recebido e ao encorajamento de continuar a propagação, o anúncio da mensagem evangélica. Assim, os versos 6 ao 8 constituem uma primeira exortação. Os versos 9 e 10 abre-se um parêntese para descrever o plano salvífico, como que a salvação se desenvolve, iniciando na vontade de Deus Pai, na sua iniciativa desde os tempos eternos, e a manifestação desta salvação no momento histórico de Jesus Cristo, morrendo e ressuscitando, e a manifestação continuada da obra de Cristo por meio do anúncio, da pregação. Quando se anuncia o Evangelho, prolonga-se, efetua-se a obra de Cristo acontecida, manifestada num determinado momento histórico. O anúncio é a continuidade da obra salvífica realizada por Jesus Cristo na cruz. Quando o pregador manifesta, proclama Cristo como Salvador, esta salvação, esta manifestação da salvação acontecida em Cristo se manifesta na continuidade. Assim, os versos 9 e 10 traz essa descrição, esse louvor ao plano de salvação iniciado em Deus Pai desde os tempos eternos. Nos versos 11 ao 14, volta-se às exortações, encorajando a fidelidade do ministro da palavra. No final do verso 10, foi apresentado esse prolongamento da obra de Cristo no anúncio do Evangelho. Bem, a última palavra do verso 10, Evangelho, é retomada então no verso 11, ao dizer, para o qual eu, a pessoa da narrativa é Paulo, para o qual eu, Paulo, fui designado pregador, apóstolo e mestre. Esse evangelho anunciado que prolonga e continua a obra de Cristo, teve Paulo como seu representante oficial. É importante ressaltar que a segunda carta a Timóteo, bem como a primeira e a Tito, são dirigidas no momento primário, no momento inicial, a igrejas paulinas, a igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não foi o único fundador das igrejas cristãs, não foi o único missionário, não foi o único que saiu anunciando e fundando comunidades cristãs. Os 12 apóstolos fizeram isso e muitos outros missionários saíram pelo mundo anunciando a palavra e fundando igrejas. O próprio Paulo testifica a respeito de uma certa área geográfica de sua atuação, mostrando que havia outras áreas geográficas que ele não tinha atuado. Assim fica claro que havia igrejas fundadas por Paulo e havia outras igrejas fundadas por outros obreiros, missionários, apóstolos. No entanto, a
carta a Timóteo, seja a primeira ou a segunda, se dirige a igrejas fundadas por ele. Igrejas chamadas paulinas, que continuam a existir a partir do ensino recebido de Paulo. E que Timóteo, seu discípulo oficial, seu discípulo mais próximo, mais representante da sua doutrina, se torna esse arauto após a sua morte, como representante das doutrinas cristãs transmitidas pelo apóstolo Paulo. Assim, a carta a Timóteo se torna como uma representação oficial do conjunto de doutrinas cristãs transmitidas por Paulo, que após a sua morte precisam ser preservadas, precisam ser fielmente transmitidas. E a situação histórica se dá devido a questões da infidelidade ao conjunto de doutrinas transmitidas por Paulo. O perigo de outros pregadores, outros anunciadores, até mesmo pessoas que aprenderam com Paulo ou conviveram com Paulo, estarem transmitindo a mensagem evangélica não fiel àquela transmitida por Paulo. Então, as cartas pastorais têm esse objetivo de, após a morte de Paulo, permanecer ou estabelecer a tradição recebida do apóstolo Paulo. Aquilo que foi aprendido com Paulo precisa continuar sendo transmitido após a sua morte. E os seus discípulos diretos, como Timóteo e Tito, se tornam representantes dessa doutrina paulina. E outros que viriam após eles se tornariam também defensores, anunciadores com fidelidade e coragem das doutrinas recebidas por Paulo. Assim, o contexto da segunda carta a Timóteo é um contexto onde as doutrinas cristãs transmitidas por Paulo estão sendo ameaçadas, estão em perigo de serem desviadas para outros ensinamentos. Daí a preocupação em manter a tradição recebida pelo apóstolo Paulo e transmitida por ele aos novos obreiros. É esse o contexto da carta. Por isso ele diz, no final do verso 10, que a mensagem de salvação se perpetua no anúncio do Evangelho. Evangelho este, aí ele diz no verso 11, do qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Evangelho este, pregado por Paulo. Evangelho este, transmitido por Paulo como um enviado de Deus, como ele diz na carta aos Gálatas, no primeiro capítulo. Não foram homens que me enviaram. Não fui reconhecido apóstolo por vontade dos homens, por um presbitério de Jerusalém ou por apóstolos entre os 12 que andaram com Jesus de Nazaré. Mas o próprio Jesus ressuscitado o envia como apóstolo, assim ele fala no capítulo 1 da carta aos Gálatas. Ele é o pregador, ele é o apóstolo, ele é o mestre, ou seja, ele é o professor, ele é aquele que, guardando esses ensinamentos recebidos, transmite e ensina adiante. Então é o evangelho que ele recebeu e que ele transmitiu como pregador, como enviado, como apóstolo e como mestre, como professor. Versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aí a parte do encorajamento. Encorajamento à fidelidade. Encorajamento para enfrentar as oposições. Os sofrimentos de Paulo se deu por causa deste evangelho recebido por ele e anunciado. Sofrimento este causado
pelos judeus que não criam em Jesus como Messias, causados pelos próprios cristãos que perseguiam o seu ministério e causado pelos pagãos, pelos descrentes em muitas circunstâncias, fomentadas pelos judeus ou pelos próprios cristãos. Esse sofrimento de Paulo é causado pelo evangelho que ele recebeu e anuncia. Assim ele encoraja Timóteo e todos os Timóteos que viriam a terem coragem, a ficarem firmes, a saberem que viriam os sofrimentos em decorrência da pregação do evangelho, mas manterem-se firmes, corajosos, pelo espírito que foi dado de coragem, que ele diz lá no início do trecho. Aí ele continua, pois eles sabem quem tem crido, ou seja, ele tem convicção de que quem transmitiu esse evangelho, essas boas notícias, esse conjunto de doutrinamentos cristãos a ele, foi o próprio Jesus ressuscitado. Ele tinha plena convicção de que não foi uma ilusão, que não foi uma miragem, mas foi o próprio Jesus ressuscitado que o transmitiu esses ensinamentos. Ele sabe em quem tem crido, ou seja, aquele que ele crê, que apareceu para ele, é de fato Jesus de Nazaré ressuscitado, Filho de Deus. E aí ele continua dizendo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Com a palavra depósito, ele quer dizer o conjunto de ensinamentos recebidos de Jesus Cristo. Esse é o depósito, esse é o seu depósito, que no capítulo 2, verso 8, equivale à expressão meu evangelho, meu depósito, meu evangelho. São expressões equivalentes. Capítulo 1, verso 12, capítulo 2, verso 8. O meu depósito equivale ao meu evangelho, ao conjunto de ensinamentos cristãos que ele transmitiu, que ele recebeu e que ele transmitiu. E ele sabe que Cristo ressuscitado é poderoso para manter esse depósito até aquele dia. Essa expressão, aquele dia, ele está se referindo ao último dia, ao dia da vinda de Jesus, ao dia da parousia, em que Jesus virá. Até esse dia, ele crê que esse depósito, esse evangelho, será guardado por ele enquanto viveu e por Timóteo enquanto viver e por outros semelhantes a Timóteo que viriam na esteira anunciando esse evangelho. Embora acredita-se piamente nesse momento histórico que Jesus virá logo logo. Então não se tinha essa ideia de que essa pregação se prolongaria por muitas gerações. A crença do próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses, que Jesus viria enquanto ele estava vivo. E no final da sua vida, na carta aos Filipenses, ele já mostra uma crença já variante de que ele partiria para o encontro do Senhor sem que Jesus manifestasse-se na sua vinda. Mas a próxima geração, então, segundo a sua concepção, veria essa vinda, ou seja, o Timóteo participaria dessa vinda ainda vivo. Essa era a crença, e deve ser a crença da igreja em todas as épocas, em todas as gerações, de que Jesus vem no seu momento histórico, no momento da sua geração. A nossa crença é de que a nossa geração não passa antes que Jesus venha. Essa é a crença de todas as gerações cristãs, e assim deve ser, porque isso revela a perseverança, a fidelidade, a crença na iminente vinda de Jesus. Continuando no verso 13, diz a Timóteo como exortação: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Essas sãs palavras é o meu depósito, que é o Evangelho. Mantém o padrão, ou seja, mantém o mesmo conjunto de ensinamentos que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Essa é a preocupação
das igrejas paulinas após a morte de Jesus, após a morte de Paulo, que as doutrinas, os ensinamentos pregados por Paulo fossem mantidas nas gerações seguintes. Então, a carta visa reforçar a importância de se manter a pregação de Paulo como ele anunciou. É claro que isso não significaria que não se poderia adequar a novas realidades que não estavam presentes naquele momento histórico de Paulo. No entanto, isso não significaria comprometer o núcleo da mensagem cristã. A adaptação a novas realidades se faz necessário porque se precisa adequar, mas não se pode comprometer ou deixar o padrão das palavras recebidas pelo Paulo. E ele destaca aqui duas situações importantíssimas: fé e amor que está em Jesus Cristo. A fidelidade, assim como Jesus foi fiel até o final, assim como Paulo foi fiel até o final, assim exige-se que Timóteo e os outros Timóteos sejam fiéis até o final no amor de Jesus Cristo. O amor revela a motivação, revela o porquê da fidelidade, o porquê do ministério, o porquê do anúncio continuado. É o amor que é a grande motivação. E, finalizando no verso 14, exorta ao Timóteo e a todos os Timóteos que viriam. Guarda o bom depósito. É a expressão para evangelho. O bom depósito, o bom evangelho, o meu evangelho. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E aqui ele revela um auxílio importantíssimo nessa fidelidade ao conjunto de doutrinas recebidas. O Espírito Santo, ele vai ajudar, auxiliar o pregador a manter o padrão, a manter o conjunto de doutrinas recebido. Essa é a exortação que nós encontramos nos versos 11 a 14, tendo Paulo como modelo para essa motivação, referência a respeito das doutrinas ensinadas. Aos Timóteos de hoje, exige-se que mantenha o padrão de Paulo, que sofra as consequências com coragem, que sejam motivados pelo amor de Cristo e tenham a fidelidade de Cristo e também aquela que encontramos em Paulo. E guardem esse depósito, guardem este evangelho, não abram mão deste evangelho recebido de Cristo para Paulo, para nós. E o Espírito Santo nos auxiliará na manutenção desse padrão, no encorajamento à fidelidade na pregação do Evangelho. Um abraço.